amigos do estudo da mediunidade, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, com o capítulo 11º, que trata das agressões. É um capítulo extenso, mas profundamente esclarecedor para todos nós, trabalhadores espíritas. Então, recomendo, como sempre, que leiam o capítulo com antecedência antes de vir até aqui a nossa aula, em que tratamos apenas os principais trechos, certo? Então, vamos dar início com o texto, que trata do seguinte: para o espírita decidido, a tranquilidade de consciência ante o dever retamente cumprido é o melhor prêmio que ele pode oferecer a si mesmo. Esse era o estado que nos dominava enquanto estavam em curso as tarefas a que os problemas da família Soares nos convocaram e que, por mercê de Deus, fôramos honrados pela oportunidade de servir. Então, aqui ele está falando sobre a autodefesa e a proteção de que nós, como trabalhadores espíritas, podemos ter quando nós realmente seguimos o caminho da consciência reta, consciência justa, que isso faz com que nós angariemos méritos, até mesmo de proteção da espiritualidade superior, para que quando a gente esteja fazendo um trabalho como o da desobsessão da família Soares, a gente não sofra de uma forma tão cruel as perseguições que os espíritos envolvidos, acabam realizando, acabam atacando. Então, ele fala aqui, sobre as várias questões dos ensinamentos do Cristo, de como ele, o seu exemplo, e dos seus ensinamentos, eles devem ser seguidos por todos nós, que estamos buscando essa evolução, que estamos buscando esse crescimento íntimo e renovador. Então, ele fala aqui mais à frente: as altas responsabilidades consequentes do conhecimento do Espiritismo forjam homens verazes, cristãos legítimos. Neles não há campo para a coexistência pacífica do erro com a retidão, da mentira com a verdade, da dissimulação com a honestidade, da lealdade com a hipocrisia, da maledicência com a piedade fraternal, da ira com o amor. Compreendendo que ser espírita é tratar na própria conduta o comportamento do Cristo, a exemplo de todos aqueles que o seguiram, e consoante preceitua o eminente apóstolo Allan Kardec, o aprendiz da lição espírita é alguém em combate permanente pela própria transformação moral, elevação espiritual e renovação mental, com vistas à perfeição a que todos nos acena e espera. Então, aqui é mais ou menos um resumo do que ele trata anteriormente, só que anteriormente ele fala um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Então, ele fala sobre algumas fragilidades, que foram encontrando quando começaram a fazer esse trabalho, porque eles começaram, sim, a sofrer as investidas dos espíritos que estavam ali envolvidos, na trama, e eles tinham que se fortalecer na fé, se fortalecer na união, se fortalecer através dessa renovação íntima. Então, sentíamos a fragilidade das nossas fracas forças e buscávamos na prece o refúgio e na meditação o refazimento, aurendo energias e vitalidade para atravessar bem os dias do trabalho superior no qual nos encontrávamos, e cujo êxito, em grande parte, dependia da contribuição que pudéssemos oferecer. Então, é para que a gente vá de uma forma que possamos realmente contribuir, e não ser alguém que vai ainda acarretar mais problemas, ou até piorar o problema. Com muita propriedade se assevera que a insegurança de uma muralha está na pedra que se encontre mal colocada. Olha aí, gente, que informação importante, Arrancada esta, mais fácil se faz
conseguir-se deslocar outra, e assim sucessivamente. Então, se uma pedra que está ali na base, né, mas ela está mal colocada, ela é retirada, todo o restante pode desmoronar. Então, por isso que é tão importante, né, e é sempre tratado nos estudos da mediunidade, como uma reunião mediúnica, ela não é uma vara só, mas é um feixe de varas que deve estar todos em comunhão, em união, em uníssono de pensamentos, de esforços e de vibrações, para que realmente se possa ter êxito no trabalho e também para que sirva como uma proteção para nós mesmos. Com tais pensamentos irrigando-nos a mente, no encontro imediato à excelente entrevista mantida com o irmão Teofrastos, pela psicofonia cristalina do médium Moraes, o benfeitor Saturnino elucidou-nos de que as operações espirituais em andamento, com o consequente deslocamento do diretor do anfiteatro, do Teofrastos, né, em breve, olhe só, se refletiriam entre os demais componentes dos diversos grupos de espíritos infelizes ligados ao mal de maneira negativa e que logo se refizessem do choque, eles arremeteriam violentos, tentando uma revanche injustificável, perniciosa e de resultados para eles sempre mais danosos. Convinha que nos mantivéssemos nos padrões do Cristo para, resguardados por nossa vez, resguardarmos os resultados superiores da empresa de luz. Então, eles já iam criando consciência de que eles poderiam sofrer, sim, as investidas, né, desses espíritos maledicentes. Devidamente esclarecidos e também fortificados, continuamos nas tarefas habituais da propaganda espírita, quando, uma semana depois, começamos a experimentar quase todos nós, os encarnados, participantes do labor abençoado, singular melancolia e alguns traços de irritabilidade no comportamento. Olha só, gente, esse trecho aqui, vocês grifem, joguem purpurina, soltem 10 foguetões, porque aqui está se mostrando já como se começa muitas vezes a sofrer alguns males, né? Mal-estar físico, mal-estar emocional, e que a gente às vezes nem identifica do que foi. Muitas vezes é resultante desse trabalho superior que nós estamos elaborando. Não ignorávamos que algumas das técnicas de que se utilizavam os perseguidores de encarnados, atormentados que buscam o concurso do espiritismo, são em diversos casos. Então, muitas das técnicas, né, que esses espíritos realizam é o aumento da agressão às suas vítimas, a fim de lhes darem ideias falsas de que a frequência e sessões lhes acarretaram uma maior dose de sofrimento. Então, eles sentem como que se estivessem piorando, né, da perseguição, que é para que eles sejam inspirados a debandarem, né, desistirem do tratamento. Gente, isso é muito importante, todos nós sabemos, tanto os trabalhadores da mediunidade, todos aqueles que estudam, como também aqueles que estão passando por tratamento. Muitas vezes, eles acabam até sentindo como que estão piorando quando começam o tratamento, sendo que já é proposital que os espíritos realizam isso, que é para exatamente a pessoa desistir do tratamento e aí eles continuarem realmente essa perseguição de uma forma mais pertinaz. Só que o que é que eles fazem? Que aqui vai explicar. Eles, inclusive, quando a pessoa debanda do tratamento, eles se afastam por um tempo para a pessoa ter uma melhora. E aí, a pessoa vai acreditar que porque abandonou o tratamento, melhorou. E diz, agora estou livre dos meus problemas, olha só como foi só deixar de ir para o centro como eu melhorei. E aí, eles voltam lá na frente, voltam com tudo e com muita mais força. Então, estejamos bem atentos e vamos ler para a gente reforçar, né, o que foi dito agora. Inspirando-as a debandarem, após o que, então, cessam de inopino a constrição obsessiva,
fazendo crer que a melhora decorreu do abandono àqueles compromissos repentinos, para voltarem mais ferozes, mais cruéis, mais implacáveis, quando tais pacientes, invigilantes quase sempre, lhes favorecem o campo fisiológico e psíquico com recursos adequados à continuação dolorosa da perseguição insana. De outras vezes, agem de maneira bem característica. Logo que seus clientes começam a honesta participação no estudo e na tarefa espiritista da própria libertação, seja porque a modificação no campo mental lhes impede o intercâmbio com a mesma facilidade, seja por tática de estratégia belicosa, afastam-se temporariamente os perseguidores, permanecendo, porém, em contínua vigília. Os incautos logo experimentam a falsa liberação, reconhecem a desnecessidade do conhecimento clarificador, né? Acredita que não precisa mais, e se dizem comprometidos com programas sociais e de outra ordem, transferindo para o futuro os deveres espirituais, e partem lépidos a gozar. Então, como ele diz, a pessoa diz, não, já estou melhor, então acredito que eu não preciso mais ir, vou deixar para um outro momento, uma outra oportunidade, eu estou muito cheio de ocupações, e aí deixa para um outro momento, e nessa desistência, tudo pode retornar de uma forma muito mais agravada lá na frente. Afirmam-se reconhecidos ou consideram a coincidência da cura, exatamente quando passaram a examinar o problema sob a luz do espiritismo, mas lamentam as circunstâncias que os obrigam a um temporário afastamento, e aí se afastam. Quando a questão já lhes parece vencida, sem que as dívidas tenham sido necessariamente resgatadas, desde que nada fizeram por corresponder à confiança da vida, eis que os verdugos perseverantes que os seguem retornam vigorosos e mais constringentes se fazem com altas doses de fereza, sem que os obsidiados contem com quaisquer recursos a seu favor. Estão totalmente fragilizados, sem defesa, né, espiritual nenhuma, porque ele está simplesmente curtindo a sua vida, a seu modo, da forma que acha melhor. A gente não está querendo aqui dizer que é somente dentro da casa espírita que vai se conseguir, né, uma evolução, uma renovação íntima. Não, isso é independente, é individual e intransferível, isso é de cada um, né? Só que o que nós estamos querendo falar aqui é que muitos chegam à casa espírita mostrando essa disposição, né, em fazer um tratamento, em buscar estudar, conhecer um pouco melhor, se esclarecer, só que é como, digamos, um interesse imediato, né? E logo que começam a sentir como que teve uma leve melhora, ou então, ao contrário, sente que piorou muito, né, repentinamente, se afastam, porque dizem que acreditam que ou é a casa espírita que está lhe fazendo mal, ou então que a casa espírita já o curou repentinamente e pronto. E aí é que tudo pode retornar com muito maior gravidade. Então, se nós formos realmente afinados, né, com alguma casa, ao qual a gente vê que pode ter, sim, um labor produtivo, podemos, inclusive, contribuir mais lá na frente com essa casa, ajudando ao próximo, com certeza é um grande passo para essa nossa libertação. É um grande passo, muito importante. Considerando que nada providenciaram para a hora da aflição e do desconforto, né? Então, eles não têm recursos a seu favor, né? Então, vamos lá mais à frente, falando sobre a vigilância, né? Que tem que ter uma vigilância, um jejum moral, oração. Então, não são só aqueles que estão sendo obsidiados, mas também aqueles que estão trabalhando no processo de desobsessão. Então, essas condutas, elas são condizentes não somente ao paciente, mas também àqueles que estão participando de todo o labor do tratamento.
Convocados a uma reunião extraordinária, a palavra de Saturnino, sempre pronta e luminosa, veio em nosso socorro. Então, ele veio exatamente falar sobre isso, sobre essas investidas, né, que as trevas têm, sobre não somente aqueles que estão envolvidos da família, mas também os trabalhadores, e que se preparassem, porque é assim mesmo, mas com certeza o bônus que nós temos é a alegria de poder ajudar, de poder servir, não tem preço, não tem preço, somente realmente quem participa disso sabe a alegria que dá, a alegria, a satisfação, é uma paz espiritual, é magnânimo, eu até me emociono assim porque é magnânimo, o que a gente sente quando realiza um trabalho realmente voltado ao bem, envolvido pelo amor, pela abnegação desses espíritos superiores que são exemplo para todos nós. Então, não tem preço, vale muito a pena, e serve para nós também, não só o ensinamento, mas para a nossa própria renovação. A família Soares completou o amoroso desencarnado, estava sendo convidada a novas aflições, que são necessárias para a própria evolução e a melhor entendimento das responsabilidades imortalistas, sendo a dor a melhor forma de um homem entender as realidades da vida por enquanto. Isso faz parte ainda, né, da nossa materialidade e da nossa condição. O ser humano, apesar de já ter partido um pouco do início, mas ainda é muito ligado às sensações, né? Então a gente ainda muito mais aprende pela dor do que pelo amor. Era bem certo que o sofrimento faria o seu mistério. Terminada a reunião, quando já nos recolhéramos ao lar, Petitinga nos chamou ao telefone, convidando-nos a demandar o lar dos Soares, onde infeliz acontecimento transcorrera, e Dona Rosa, muito aflita, lhe solicitara urgente visita. Eu vou fazer um resumo, mas o que é que eles encontraram quando chegaram à casa de Dona Rosa? O senhor Mateus se encontrava hospitalizado, elas haviam retornado, né, Dona Rosa e Amália haviam retornado do hospital, ao qual o senhor Mateus foi internado de urgência no pronto-socorro, devido a ter sofrido uma punhalada de um dos seus amigos de jogatina. Então ele, né, ainda envolvido nessas atividades nada edificantes, ele estava numa noitada dele, na rua, e ele quis insinuar que um dos companheiros de jogatina estava jogando com cartas marcadas. E aí começou uma discussão e o outro, já influenciado espiritualmente, né, por um espírito desses que estavam, né, arquitetando a sua vingança, fez com que esse senhor apunhalasse o senhor Mateus. Né? Ele já ia passar por cirurgia, estava, né, tentando se recuperar, mas também aconteceu de que Mariana entrou em estado de choque, né? E começou a ter todo um novo transtorno psíquico. Então, se ela já estava fragilizada, agora se encontrava muito pior. Então, recorri a Petitinga, né, lhe rogou inspiração e auxílio, porque também Mariana fora cometida de um choque nervoso cruel, e desde então eu estava inquieta, olhar desvairado, com sintomas que lhe pareciam alarmantes. Todos se encontravam assustados com o acontecimento da agressão ao genitor e preocupados com o estado da jovem. E aí eles foram até lá, até o quarto, né, dela, e ele diz que o ambiente psíquico traduzia a intoxicação violenta por fluidos de baixo teor vibratório, o que nos dava a impressão de um local asfixiante, abrasador e constringente, o que significa que ali a Mariana, ela não estava só, né? Então deveria estar alguém acompanhando-a. Muito sereno, Petitinga aproximou-se do leito em que a jovem se encontrava semi-desfalecida,
muito pálida, e depois de alguns breves minutos de recolhimento profundo, tocou as têmporas da moça, chamando-a paternal. Mariana, filha, desperte, procure reagir a esse estado que lhe pode ser de consequências maléficas. Só que ele nem pôde continuar. A jovem, como se fora acionada por invisível catapulta, ergueu-se de um salto e, transfigurado pela irrupção do fenômeno mediúnico, ficou de pé em atitude desafiadora, desgrenhada, e avançou, ameaçadora, na direção do venerando servidor do Cristo, com os punhos cerrados. Então ela avançou para agredir, né, Petitinga, sendo que ela estava incorporada, né? Ela estava ali no estado de psicofonia, só que sem ela nem perceber, né? Era totalmente inconsciente. E Petitinga, né, tranquilo, sem arredar-se do lugar, falou: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, meu irmão. Este, como qualquer momento, é sempre precioso instante de buscar a paz. Eis-nos que aqui estamos para tal, para ajudá-lo no que esteja ao nosso alcance. Então vejamos como ele já percebeu, né, que não era ela. Ajudar-me, revidou colérico. Nem me parece que seja eu aquele que neste recinto necessita de ajuda. Os senhores, no entanto, é que precisam de socorro urgente, isto sim, né? Então houve aquele diálogo, né, que ocorre como nós realizamos na reunião mediúnica, para não doutrinar. A gente nem deve mais utilizar esse termo, né? Porque doutrinação nos leva até a pensar em algo muito incisivo, algo muito forçado, né? Algo muito agressivo. A gente deve dizer que está se dialogando com o espírito, que na verdade é isso. Porque doutrinar nos leva até a pensar que nós estamos tentando convencê-lo a algo, né? E alguém, para ser convencido a algo, ele precisa estar disposto, né, a modificar seus pensamentos, a mudar de ideia. E aí a gente pode falar melhor que está sendo feito um diálogo. Então é um diálogo, né, com esse irmão. E aí falaram, né, sobre Jesus, e ele disse que não queria nada com Jesus, e falando bem arrogante, né, dizer, querer assistir-me, tranquilizar-me, melhor do que me encontro é impossível. E quanto aos senhores, sim, fazem-se necessários muitos auxílios para que saiam dessa enrascada em que se envolveram, né? Tenham em mente que, representando a luz como pretendem, estamos dispostos à verificação. Então, ele quer dizer também que está ameaçando aqueles que são os trabalhadores espíritas. Ele não estava só de olho vigilante a família Soares. Eles estavam também de olho nos trabalhadores espíritas. E aí, né, começa a dizer, o que veremos desde já, na impossibilidade de atingir esse lugar mais alto, né, nós ficamos aqui embaixo. Iremos derrubar os postes que sustentam as falsas lâmpadas. Olha só, isso é para dizer que estão de olho, né, estão vigilantes, arrebentando-as, destruindo os vasos luminosos e fazendo que a escuridão retorne aos sítios em que ela imperava gloriosa. Aí, Petitinga continua, né? Nós lamentamos a situação, que você se encontra, que você prefere viver nas trevas do que encontrar a luz, prefere viver infeliz, né? E aí, gargalhando, desligou-se da médium, que, inexperiente nos processos sutis da psicofonia atormentada como aquela, por pouco não caiu. Não fosse a vigilância de Petitinga, que sempre esteve atento e calmo. Conduzida ao leito e assistida por passes calmantes, Mariana recobrou a razão e, sem compreender exatamente o que acontecera, com as ideias turbilhonadas, prorrompeu em choro lenificador. Então, foi uma psicofonia inconsciente, né, ao qual ela ainda não tinha domínio nenhum, né, ela talvez nem saiba o que foi que falou, o que é que aconteceu. E Dona Rosa, crucificada, né, por amarguras contínuas, envolveu a filha em um abraço de ternura e a acalmou. Nisso,
Manuel Filomeno de Miranda pergunta a Petitinga se não seria melhor aplicar passes nela, né? E fitando a moça adormecida, ele lhe responde: olha aqui, isso aqui eu selecionei, destaquei numa cor mais forte porque é muito importante para todos nós. Miranda, a maior transfusão de forças que se conhece é aquela que se faz através do amor. E a mais exuberante fonte de amor que virgem na terra se encontra no coração fervoroso de uma mãe afetuosa e cumpridora dos seus deveres. Rosa não estava abraçando a filha, estava, né, fazendo ali uma transfusão de energias para Mariana. Então, com essa transfusão de energias, não era necessário que ele, Petitinga, fizesse o passe em Mariana. A menina Mariana dormirá tranquilamente, mesmo porque a presença dos mentores que nos assistiram nesta casa afastou já os comensais da perturbação e fomentadores da desordem. Estejamos confiantes. E aí, né, eles saíram, né, da casa de Dona Rosa e continua. Ocorre, no entanto, que na família Soares, os membros que não privam dos ideais elevados da vida são muitos. Então, nos lembremos, né, da outra filha deles, que é Marta, né, que era envolvida, né, com rituais de magia negra. Ela tinha uma grande afinidade com os espíritos da escuridão, né? Aí tinha o senhor Mateus, tinha o problema de Mariana, e acredito que a única que se salvava aí era a Dona Rosa e a Amália, né? Só que acaba que, por consequência, né, elas sofrem com tudo isso. Então, a iniciar pelo genitor da casa, que vinculado a celebrações infelizes desde há muito, prefere a situação insana em que se demora do que a comunhão libertadora que lhe tem sido acenada inúmeras vezes. Não crê você que o problema de Mariana deveria chamar-lhe a atenção? Ou seja, o senhor Mateus já não deveria estar, né, vendo que ela precisa de tratamento, que eles todos necessitavam estar envolvidos, né? O drama de Marta, a outra filha inquieta, em conúbios de infelicidade não merecia um exame. No entanto, o nosso Mateus, conturbado em si mesmo, é espírito portador de enfermidade íntima, de longo curso, que caminhará demoradamente até encontrar o horizonte claro da renovação. Então, ainda precisará passar por muitas situações para, quem sabe, né, tomar um pouco de tento na vida, né, e do que realmente nós devemos fazer para nos melhorarmos e avançar. Silenciou por alguns momentos, né, e prosseguiu. O campo, portanto, na família é excelente para agressões de baixo teor espiritual e vibratório. Então, ele é um campo aberto, né, a partir das vibrações da maioria dos seus componentes, para que esses espíritos estejam ali totalmente afinados. Vivendo o clima da jogatina, o nosso irmão foi vítima de entidades infelizes, que armaram a mão do seu opositor para lhe roubarem a vida. Assim, atingiriam a família em libertação da obsessão cruel de que padecem muitos dos seus membros. Provocariam escândalo e esmagariam de dor a senhora Rosa, verdadeiro anjo de renúncia em clima de belicosidades. Depois nos atingiriam, também emocionalmente, prejudicando grandemente os labores dos nossos benfeitores espirituais. Vejam como as trevas, elas são bem organizadas naquilo que realizam. Ante o choque provocado pela cena, a menina Mariana entrou em sintonia com o sicário que a espreitava, esperando, e incorporou-a inconsequentemente. E dando maior ênfase, continuou. Como você não ignora, tudo está previsto. Merece considerar que o problema de desobsessão tem longo curso. O simples afastamento da entidade perseguidora não é fator de paz naquele que se lhe vincula. Em processos obsessivos, quais o de Mariana, há sempre uma mediunidade latente que oferece recursos de sintonia psíquica entre perseguidor e perseguido. Com o afastamento do primeiro, as possibilidades medianímicas do segundo se dilatam. Então, quando esse espírito que estava obsidiando se afasta, a mediunidade lá continua, né?
sendo necessário educá-la, discipliná-la e instruir o médium para que este adquira recursos que o capacitem à defesa própria. Olha o que eu falei. Aos cuidados contra as ciladas bem urdidas de outros espíritos infelizes ou levianos. Enfim, que preparem o ceareiro em potencial para o labor na gleba imensa do Cristo, na qual escasseiam, ainda agora, trabalhadores diligentes e devotados. Olhem só como é importante, né? Essa nossa aula vai ficar extensa, mas são informações que eu acredito que são de grande valia para o nosso aprendizado. Então, no dia imediato, eles retornaram ao lar dos Soares à noite e foram informados que o senhor Mateus estava em excelentes possibilidades de recuperação, embora a dona Rosa, acabrunhada, se referisse ao estado espiritual e moral do esposo como dos mais lastimáveis. Por quê? O senhor Mateus, quando ela foi lá visitá-lo, disse que quando se recuperasse da saúde, iria realizar a sua vingança contra aquele que o agrediu. Então, ela ficou arrasada, porque viu que estava virando uma bola de neve, de que ele, no lugar de estar buscando, né, uma renovação íntima, ele estava buscando era piorar a situação, né? Estava buscando a vingança. E aí, no domingo imediato, quando da reunião mediúnica de exposição doutrinária, que é outra situação, né? Por isso que eu recomendo que vocês leiam o capítulo, porque eu estou trazendo apenas o resumo dessas informações. E, para encerrar o capítulo, trata-se aqui de que na reunião da exposição doutrinária, né, lá na Casa Espírita, na União Espírita Baiana, estava Petitinga, né, realizando essa exposição doutrinária, e em meio aos assistentes estava um senhor que já vinha, né, sendo obsidiado há muito tempo, e ele se levantou, obviamente incorporado, e começou a agredir verbalmente Petitinga, né, dizendo-lhe quem era ele, que moral ele achava que tinha para estar ali falando, né, sobre perdão das ofensas, dizendo quem era ele, né, para estar ali, enfim, que era um hipócrita. E aí, Petitinga, né, já muito bem preparado, tanto moral como espiritualmente, disse que você tem razão, eu sou um ser ainda em construção, tá aqui, tens toda a razão, eu reconheço. O tema de hoje, o senhor parece que não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Eu tenho, sim, as minhas falhas, eu sou um ser que ainda estou buscando, né, me renovar, me fortalecer. Eu trabalho, não sendo ainda um vaso limpo, mas buscando, sim, ser o melhor que eu posso ser a cada dia. Eu busco a minha transformação moral e por aí foi, né? E com isso, ele desarmou, né, aquele que quis humilhá-lo, que quis constrangê-lo perante todos, né? E aí ele se agacha, né? Ele fica de joelhos e diz: perdoa-me, a tua humildade vence minha braveza. Deus meu, que me perdoe, eu estou blasfemando, o ódio me cegou, não sei o quê. Então o irmão realmente estava acompanhado, né, por um espírito que quis agredir o irmão Petitinga, mas não conseguiu, porque ele se colocou exatamente numa posição de humildade e não de agredi-lo igualmente. Ele se colocou na posição de humildade e de esclarecimento. E aí eles terminaram, né, a reunião, todos orando. Esse senhor, né, se sentiu um pouco constrangido depois e se sentou, ficou quietinho lá, e assim terminou a reunião de exposição doutrinária. Bom, meus irmãos, espero que tenha ficado bem esclarecida a nossa aula de hoje, e me coloco à disposição, como sempre, para dúvidas, para sugestões, para os comentários de como melhorar, né, as nossas aulas a cada dia. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!